E aí a classificação ficou desta forma: ó. Palmeiras, líder isolado, isolado assim, o único com 13 em 5 jogos, não perdeu. O Flamengo também não perdeu, mas empatou uma a mais, então tem 11. Fluminense e Red Bull Bragantino aí, onde a gente era para estar se vencesse o Bragantino. Na quarta colocação é o G4, 10 pontos. O G6 ali, o Corinthians deve ser questão de cartão, né? Para ele tá à frente do Cruzeiro ali, ó, porque estão empatados em tudo, né? E Número de vitórias, saldo de gols, na- gols marcados. Deve ser cartão, a gente tem expulsão, o Corinthians não teve, eu acho, né? às vezes é o E aí o critério, é Cruzeiro, o Corinthians também. Pessoal, bota um ordem alfabética aí, qualquer coisa. mas eu acho que é cartão ali. Mas isso aí dificilmente vai decidir uma posição em campeonato, né? Então a gente está ali com 7 pontos. A campanha até agora, aí tem o percentual aqui, ó, 46% de aproveitamento. Muitos times também, e como o Caio disse, né? Zona de rebaixamento tem o Atlético Mineiro puxando a fila lá com 5 pontos. Santos 4, Grêmio 4 e o Sport do nosso amigo Pepa tá em situação complicada já em início de campeonato. Para vocês, campanha ainda ok, dava para estar um pouco melhor. Eu acho que com o jogo do Red Bull Bragantino era para a gente estar ali pelo menos o empate, vamos colocar assim, mas foi um jogo muito acessível, né? Eu ainda tô digerindo esse jogo lá em Bragança Paulista, porque dava para o Cruzeiro ter voltado com um resultado melhor e seguir aí pegando essa confiança, né? A campanha acho que está razoável. E para vocês? Para mim, ok também, Samuca. Nada além disso. O Cruzeiro em casa irretocável, porque conseguiu 2 vitórias nos jogos que teve, e aí contra o Bahia uma grande apresentação. Contra o Mirassol foi no limite, mas conseguiu os 3 pontos. Quando perdeu contra o Inter, teve toda a questão da arbitragem, mas eu até acho que no 11 contra 11, naquele momento, o Cruzeiro iria acabar perdendo o jogo, né? E perder para o Internacional no Beira-Rio passa longe de ser algo anormal, né? Ainda mais hoje, considerando que o Inter está à frente do Cruzeiro em termos de desempenho, de trabalho do treinador e tudo mais. Empate contra o São Paulo no Morumbi, achei um resultado bom para o Cruzeiro, naquele contexto que o time vinha de tropeços consecutivos e de um vexame contra o Muxuquiruna ficou de ótimo tamanho. E aí eu acho que, de fato, o jogo contra o Red Bull Bragantino que puxa essa campanha um pouco para baixo, né? Por mais que o Bragantino vinha aí de 2 vitórias consecutivas contra Botafogo e Sport, uma em casa e outra fora de casa, o Cruzeiro poderia perfeitamente ter buscado um empate, né? E o jogo mostrou isso. Infelizmente, faltou eficácia, faltou desempenho, faltou também até um pouco mais de vontade. É uma campanha ok. Desde já eu fico um pouco preocupado com o que vai ser esse Cruzeiro fora de casa, né? No ano passado, fiquei muito traumatizado com o que o Cruzeiro fez longe de Belo Horizonte. Espero que o quanto antes o Cruzeiro fora de BH possa começar a conquistar vitórias, né? Isso vai ser importante também pensando em se estabelecer na primeira parte da tabela. Para mim também uma campanha ok, acho que o Cruzeiro poderia sim ter arrancado esse empate contra o Red Bull Bragantino, era até para mim um placar mais justo, pelo que produziram as duas equipes, mas de qualquer forma o Cruzeiro acaba repetindo um pouco da temporada passada, né? Dentro de casa forte e longe de casa ainda com dificuldade para pontuar. E nós vimos na temporada passada que esses pontos não conquistados fora de casa fizeram a diferença, né? Então, em algum momento, vai ser sentido também se o Cruzeiro não mudar a sua postura fora de casa. Então, acho que por isso que é tão importante a gente também criar essa estabilidade fora de casa. É um campeonato longo, é um campeonato disputadíssimo, de regularidade, e quando você não pontua dentro, ou melhor, quando você não pontua fora de casa, você, em algum momento, vai brigar muito antes daquilo que era previsto,
porque vão faltar pontos para você alcançar o seu objetivo. Então, acho que para o Cruzeiro se livrar um pouco dessa pressão que a gente sabe que acontece, principalmente no retorno, o Cruzeiro precisa, o quanto antes, começar a pontuar fora de casa também. Mas vendo aí os clubes que estão à frente do Cruzeiro hoje, como o próprio Bragantino, como o Ceará, ainda tem boas expectativas para que o Cruzeiro possa alcançar ainda em confrontos que são mais acessíveis, como foi contra o Bragantino, pontos que podem fazer a diferença a favor da gente dentro da tabela também. Eu acho que, com exceção assim das duas pontas da tabela, primeiro e último lugar, que realmente está bem discrepante, o restante do campeonato está muito equilibrado, né? E é normal, acho que são 5 rodadas só, e é um campeonato muito nivelado. Aí, se a gente quiser falar que é nivelado por baixo, enfim, é uma outra discussão. Mas você vê claramente equipes que fazem uma ótima partida hoje, vencem, convencem, na rodada seguinte tropeçam, então isso é a coisa mais comum do Campeonato Brasileiro. Acho que se em alguns momentos, em termos de performance, o Cruzeiro não entregou aquilo que a gente gostaria, na maior parte dos jogos conseguiu arrancar os pontos que precisava arrancar, né? E aí o jogo contra o Inter sempre vai ser muito difícil de analisar pela expulsão prematura, e mesmo que tivesse sido assim uma expulsão justa, muda o jogo, né? Então fica muito difícil de você buscar a pontuação dessa forma. E aí acho que esse jogo contra o Bragantino foi um em que o Cruzeiro tinha acessibilidade de pontos e não pontuou. E quando você tem acessibilidade e não pontua, isso costuma fazer falta, né? É óbvio que eu não acho que o Cruzeiro, por exemplo, chega hoje no Allianz para fazer um jogo contra o Palmeiras e a gente pode tratar pontos como acessíveis. Pode ganhar? Pode, óbvio, né? É um esporte, uma competição. Mas lá contra o Bragantino, eu acho que tinha acessibilidade de pontos e eu acho que o jogo mostrou isso. Faltou ao Cruzeiro maturidade, ser letal, né? Punir o adversário quando teve a chance, porque quando nós cedemos uma chance, o adversário foi lá e nos puniu. E aí, por isso, o Cruzeiro faz uma campanha aí que é mediana, né? Assim, você vê ali 46% de aproveitamento. Né? Talvez olhando para a tabela parece ser até melhor do que é, porque está todo mundo ainda nessa fase de oscilar bastante. Mas eu procuro olhar mais para os confrontos que o Cruzeiro teve e a acessibilidade de pontos, se fez os pontos que precisava fazer ou não, porque a gente tem que analisar também a tabela de cada equipe. Às vezes uma equipe que hoje está muito na parte de cima tem muito a ver com os confrontos que ela teve, né, Samuca? Então, assim, tem que analisar tudo isso, está muito cedo. Eu acho que foi praticamente uma campanha bem certinha do ponto de vista de acessibilidade de pontos. Acho que esse jogo contra o Bragantino, o Cruzeiro deixou pontos pelo caminho que certamente farão falta, porque pensar tanto em um quanto em 3 pontos nesse jogo não era nada de outro mundo e nem diz respeito ao Bragantino, mas enquanto teve meio campo, o time mostrou que era possível, sabe? E acho que vale bastante a gente pensar nesse próximo jogo contra o Vasco, né? Sabemos, tem a Sul-Americana antes disso, mas além de ser um confronto direto, um time que está empatado com a gente em quase tudo aí, pontuação, o Cruzeiro só está à frente por 1 gol de saldo. É um jogo em casa, né? Mesmo não sendo em Belo Horizonte, então vai ter um deslocamento a mais aí por jogar em Uberlândia, e o Vasco joga hoje, né? O Vasco joga hoje aí pela Sul-Americana contra o Lanús, vai ter 2 dias a mais de recuperação física em relação ao Cruzeiro, que só joga na quinta à noite lá no Chile. Então é mais um fator que pesa para a gente fazer, para a gente não, né? Para o Cruzeiro, para o Leonardo Jardim fazer a tal da rotação, né? A tal da preservação de alguns jogadores, e entra aquela questão, né? Priorizar o quê? Priorizar o jogo de Campeonato Brasileiro, priorizar titulares no jogo de Sul-Americana na quinta. A gente sabe que jogando no domingo dá para recuperar os jogadores para quinta? A maioria sim, né? Jogando quinta para domingo, né? Com um dia a menos de recuperação é muito difícil. Então, o time que ele colocar em campo contra o Palestino dificilmente será o mesmo time que estará em campo contra o Vasco. Até o Fabrício Bruno, por exemplo, está fora do jogo contra o Vasco, suspenso. Mas nessa próxima rodada aí, o Cruzeiro acho que precisa dar uma resposta forte. É a única forma da gente recuperar os pontos perdidos contra o Bragantino, né? Porque não era um jogo fácil de se vencer, mas eu acho que concordo com vocês que pelo menos um ponto era necessário, né? Pensando no equilíbrio de tabela e num planejamento de temporada, pelo menos um ponto contra o Red Bull Bragantino a gente precisava ter tirado lá na casa deles.
Não aconteceu, agora é olhar para frente e buscar esses pontos no futuro. Então, esse jogo contra o Vasco aí, que é um time que conseguiu arrancar um empate com o Flamengo na última rodada, mas muito graças ao goleiro, né? O Léo Jardim, que pegou algumas bolas meio impossíveis lá contra o Flamengo. Acho que o Cruzeiro precisa conseguir jogar da melhor forma possível contra o Palestino. A gente pode entrar nisso, eu já usaria time totalmente reserva nesse jogo para mandar o nosso melhor 11 para o duelo contra o Vasco, porque eu acho que é um jogo que a gente precisa vencer e batendo nessa tecla. Campeonato Brasileiro, a gente não pode se desgarrar desse bolo da frente. Ano passado, a gente, por ter feito um primeiro turno, conseguiu ter um campeonato tranquilo, mas nos outros anos, quando a gente não começou bem, a gente sofreu bastante. E a gente está vendo que o Cruzeiro esse ano está patinando muito. O Leonardo Jardim precisa de resultados, precisa de vitórias para que o trabalho se consolide. Pois é, porque senão segunda parte de campeonato vira uma briga de foice, né? Aí, meu amigo, é loucura total. Acho que tá ok, nada além disso, podia estar melhor, mas a Rafa tocou num ponto aí, a tabela até agora ela trouxe confrontos aí mais difíceis, né? São Paulo fora pelo histórico, o Inter, e esse do Red Bull Bragantino é o que eu lamento aí de anormalidade, vamos dizer assim, pelo menos um pontinho, a gente tinha que ter voltado.